gente acha que as coisas que pertenciam a nós antes estão nos vencendo, olha para o Salmo 91. Olha quanta promessa. Olha quanta coisa o Senhor fala para nós. Olha quanta coisa o Senhor diz para nós, amados, que não é para a gente desistir. Quantas e quantas vezes Ele fala aqui que não é para a gente desistir. A segurança daquele que se acolhe em Deus. Quem pode ficar seguro, amados? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então existe um lugar, concordam comigo? Amém. Esse lugar é a sombra do Onipotente. O que quer dizer, amados? A sombra do Onipotente. Ele está por cima de nós, nos protegendo. E a sombra dele está dizendo que é um lugar de habitação segura. Segura para nós. Quem de nós não quer morar num lugar seguro? Aonde a água não pega, aonde o fogo não alcança, aonde o pecado não entra, aonde o inimigo não pode botar a mão. Quem de nós não quer morar nesse lugar? E o primeiro versículo já fala isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Existe um lugar que Deus nos mostrou e Ele permite que a gente escolha esse lugar. É o esconderijo do Altíssimo. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós temos que habitar nesse lugar. Não é frequentar esse lugar. Não é vir aqui no domingo, estar aqui. Não é só à noite, a hora que a gente vai orar, que a gente vai lá e habita no esconderijo. Habitar é parar, é estar, é continuar, é ficar. Não é aquele que visita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, não. É aquele que habita. Então, toda vez que a gente habitar nesse lugar que o Senhor nos mostrou, o esconderijo é dele, é o esconderijo do Altíssimo, que ele compartilha com a gente e nos convida a habitar. Nós vamos ganhar a sombra do Todo-Poderoso. Vocês conseguem ver assim o versículo? Existe um lugar reservado para cada um de nós que Ele nos mostrou, e você sabe que lugar é esse? É o lugar onde nós não acessamos o pecado, é o lugar onde nós não voltamos lá atrás, os velhos hábitos, é o lugar onde o Senhor quer que a gente ande para frente, que a gente cresça em espírito, porque o nosso espírito, amado, ele cresce. A nossa carne não cresce? Às vezes cresce até um pouquinho mais e a gente tenta diminuir. É verdade, amados, nós somos humanos. Às vezes a gente engorda um pouquinho, a gente quer diminuir, porque a carne cresceu. O espírito cresce. E ele só cresce quando a gente habita nesse lugar onde Deus nos mostrou, gente. Olha, eu vou te falar que uma vez conhecido esse lugar, assim como fala o louvor, quem já pisou no Santo dos Santos? Que lugar é esse? É a presença do Espírito Santo em nós. Nós deixamos de ser conduzidos pelo sacerdote e passamos a carregar o Santo dos Santos em nós. Agora eu fico imaginando, amados, como nós deveríamos andar, sabendo que o Espírito Santo habita em nós. Nós devíamos andar tão seguros, tão firmes, sabe? Nada de ficar de mimimi, amados. Nosso GF esses dias falou sobre isso, né? Pessoas que só querem se sentar, só querem na igreja se sentar na cadeira da frente. Eu só quero ir se cantar os louvores que eu quero. Se tiver frio, eu não vou. Amados, então, Deus ele nos mostra o lugar onde Ele quer nos colocar. E desse lugar nós não devemos sair. Toda vez que a gente sai desse lugar, a gente perde o esconderijo do Altíssimo. A gente perde essa proteção. E o nosso lugar é ali, no esconderijo do Altíssimo. É ali que a gente consegue ficar
É ali que a gente consegue se livrar de todas as coisas que nos atrapalham. Porque tem para vocês e tem para mim. Esses dias eu conversando com uma amiga que faz a faculdade comigo, e aí ela falou assim: para a pastora é mais fácil, a pastora não é atacada. Gente, porque o inimigo, ele sabe aonde nós vamos chegar. Você sabe aonde você vai chegar? Você consegue olhar quem você pode se tornar no Senhor? Amados, quantas coisas Deus tem para nós. Quanto nós podemos ser no Senhor. Às vezes a gente acha que estamos sendo castigados, ou que Deus não está olhando para nós, mas o Senhor, Ele está trabalhando em nós. Ele está construindo o templo que vai aguentar o rojão. Chegar diante de alguém que está caído, que está jogado, sabe, que está destruído, e você dá a mão para aquela pessoa e levantar ela. Porque o Senhor te dá a unção para fazer isso. Ele te dá. Amados, quando Ele chama, Ele não abandona. Quando Ele chama, Ele não abandona, amados. Quando Ele chama, Ele vai colocando em nós pecinhas que nós precisamos. E quando a gente olha, nós estamos fazendo coisas que a gente não imaginava. Aleluia. Sobre o Eterno declaro: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Quantas vezes vocês já quiseram fugir? Alguém? Ou só eu? Aleluia. Ainda bem que eu não estou sozinha, Senhor. Quantas vezes parece tão pesada a nossa caminhada, que a gente pensa em fugir, desistir, sabe, parar. Falar: Senhor, não dá, não aguento mais, eu não tenho força, não consigo mais. Muitas vezes a gente pensa, não é fácil. Mas olha lá, Deus fala para nós: Ele é meu refúgio. O que é refúgio? O que vocês pensam de refúgio? O que você consegue pensar sobre um refúgio? Olha, eu penso naqueles filmes antigos, pré-históricos, históricos, que tem aqueles castelos com aquelas torres redondas, uma de cada lado, aquele portão alto, aqueles homens lá de cima tomando conta. Um refúgio, um lugar inalcançável. Sabe o que o Senhor faz? Pega a gente lá no chão, recolhe a gente, coloca ele lá no refúgio. E ali a gente fica, amados, guardado. É um refúgio, é uma fortaleza. Tudo que vem para nos derrubar não nos derruba. Tudo que vem para te dar uma rasteira e te jogar no chão, o Senhor está contigo. O Senhor anda com você. Ele permanece. Ele não te abandona em momento algum, amados. Ele está com você mesmo no dia mais difícil. Sabe, quando a gente olha lá para trás o que a gente já passou. Esses dias eu tive que testemunhar a morte do meu filho. Vocês sabem que é algo assim traumático. Quem já perdeu o pai sabe que dói muito. Quem já perdeu a mãe dói mais ainda. Quem já perdeu um filho, amados. Quando eu perdi a minha mãe, vou falar para vocês aqui. Eu estava um pouco desviada da igreja, porque meu pai já havia falecido e eu estava morando sozinha, fazendo faculdade. E aí minha mãe morreu de um dia para o outro, ela estava bem. No dia à noite eu falei com ela, eu ligava para ela todos os dias. Liguei para ela: mãe, e aí, tá tudo bem? Não sei o que, tava correndo pra lá e pra cá. Eu falei: o que você tá correndo, mãe? Ela tinha feito uma cirurgia, amados. Ela levou 43 pontos na cabeça, daqui aqui, A cabeça dela ficou pro lado, assim, inchada da cirurgia. Quando eu cheguei no hospital e eu vi, sabe quando você tem medo? Eu fiquei com medo da minha mãe, de tão feia, tão assim, deformada que ela ficou por causa da cirurgia. Só que ela se recuperou e ela ficou bem. Meu pai faleceu e ela continuou bem. Só que 2 anos depois da morte do meu pai, ela faleceu de um dia para o outro. À noite eu liguei, ela falou: estava correndo, pagando minhas contas. Eu falei: mãe, para com isso de correr, faz as coisas devagar. Dei uma bronca, né? Que a gente quer preservar, o que é nosso, que a gente ama.
E aí despedi e tal. E aí, amados, no dia seguinte, quando eu liguei pra ela de novo, ela não atendeu mais. Tinha falecido. E esses dias eu precisei testemunhar a morte do meu filho na faculdade, porque a gente estuda trauma, né? A gente estuda nossos traumas, nossas dores. E quando minha mãe faleceu, eu falei com Deus: olha como nós somos, como a gente esquece tudo que Deus já nos deu, tudo que Ele fez por nós. Eu falei assim: Senhor, falei assim, com essas palavras: é Deus, tudo de ruim que o Senhor poderia fazer na minha vida, o Senhor já fez. O Senhor já tirou meu pai, agora o Senhor vai e leva minha mãe. Fiquei órfão, não tenho pai e mãe. Tinha 2 irmãos, ainda tenho. Ou seja, eu fiquei sozinha. Eu me senti sozinha. E eu falei com Deus, falei: tudo que o Senhor tinha para fazer de ruim, o Senhor já fez. Você não pode fazer mais nada de ruim. Agora eu estou no lucro. Tudo que acontecer, beleza. O Senhor não vai fazer mais nada de ruim. E aí engravidei. Tive uma gravidez normal. E meu filho, né, gente, faleceu, vocês sabem. E a dor de perder um filho é uma dor muito grande. Muito grande. O negócio é um buraco no peito que a gente não entende. Só que Deus me curou. E Ele me curou por completo. Se hoje falar com propriedade o que é ser retirado lá do fundo do poço, um lixo de pessoa, e ser colocado novamente num lugar. Cara, Deus é tão bom, gente, que hoje eu consigo rir, eu consigo ser feliz. Ele me deu um novo filho, um filho maravilhoso. Vocês não têm noção quanto Miguel é bom. E tudo isso porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Eu precisei passar por isso. Se eu não tivesse passado por essa dor, hoje eu não seria o que eu sou. Hoje eu não estaria aqui. Sabe, às vezes a gente precisa de um choque de realidade. Sabe, de saber o que nós estamos fazendo, porque nós temos a facilidade de olhar o erro do outro. A Bíblia nos ensina. A gente olha o erro do outro, irmão Cleverson, meu Deus. Mas e o seu erro? O Senhor precisa nos mostrar onde nós estamos errando, se nós somos rebeldes. Há orientações aqui na terra, gente. Porque Deus coloca pessoas para te orientar. Coloca irmãos com mais sabedoria. E quando o Senhor vê que não está funcionando, Ele precisa te dar um sacode. Sacode, meu filho. Sai desse lugar. Esse lugar não é seu mais. É assim que Ele olha para você e Ele vê toda vez que você está caindo, toda vez que você está desistindo. Ele fala: mas filho, eu te dei um lugar, uma fortaleza, um refúgio. Eu te cubro com as minhas asas. Amados, Deus te ama incondicionalmente. Se você é bonito, se você é verde, se você é azul, se você é amarelo, se você pinta o cabelo, se você não pinta, Ele te ama do seu jeito, do jeito que você é. Morando escondido, lá em Valença, escondido na roça, o Senhor nos acha lá. Vai lá e nos busca lá. E Ele não nos busca para nos abandonar depois. Cansei, já deu. Não é assim. Deus é fiel. Sabe, uma das qualidades do Senhor que eu admiro é a fidelidade. Porque quantas vezes a gente não consegue ser fiel com o nosso cônjuge, gente? Quantas vezes a gente não consegue ser fiel com os nossos amigos, com aquele que está caminhando ali lado a lado com você? Quantas vezes nós mentimos para obter benefício? Quantas vezes é o ser humano, infelizmente corrompido, mas o Senhor, Ele vai transformar, porque você é casa dele. E para Ele habitar, tem que ser um lugar transformado, tem que ser um lugar bonito, florido, alegre, um lugar bom. Como que eu vou colocar o Espírito Santo dentro de mim se eu estou amarga, se eu estou cansada, se tudo eu desisto? O Espírito Santo merece uma morada bonita, cuidada. Oh, gente, como Deus tem falado comigo sobre nós, sabe? Sobre a nossa transformação.
O Senhor é nosso refúgio e nossa fortaleza. Nele confiarei. Nele confiarei. Você não precisa confiar, amado, nem em você mesmo e nas suas atitudes. Mas no Senhor confia. E aí sabe o que a gente faz para ficar prático? Se às vezes eu dou uma rateada nas minhas atitudes, vai lá no pé do Senhor. Fala com Ele: Pai, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que esse é o caminho? Será que é isso que o Senhor quer de mim? Será que isso que eu estou fazendo não está desconectando o meu espírito com o Espírito Santo? Porque nele você pode confiar. E se você acredita na palavra do Senhor, amado, a palavra está dizendo que nele a gente pode confiar. Nele deposito toda a minha confiança. Não é um pouquinho de confiança, é toda. Nele você pode confiar. Então, se você às vezes não pode confiar em você e nas suas atitudes, vai até o Pai. Pai, surgiu isso para mim, é para eu ir lá? Eu preciso ir, eu tenho que ir, eu posso ir. Amados, quando a gente aprende a fazer isso, fica tão mais claro o caminho pra gente. Sabe, fica tão mais seguro. Você faz as coisas com segurança. Aprende a perguntar ao Senhor: Senhor, esse emprego o Senhor me deu, muito obrigado. Sou grato ao Senhor, sou fiel. Nesse emprego, Pai, me ajuda a me manter firme. Sabe, me ajuda, Pai, a me manter ali debaixo das suas asas. Amados, nós não devemos estar em lugares onde a gente sai da presença de Deus. Não existe cristão que sai da presença. A presença tem que andar com a gente onde a gente estiver. Amém? Vamos pro 3. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Alguém já passou por laço? A praga mortal nós passamos, visível para a humanidade inteira. E nós estamos aqui, não estamos? Amém. Nós não passamos por uma praga mortal? E olha que a nossa cidade não tem estrutura para socorrer, mas o Senhor nos deu. Porque nós estamos lá nesse lugar, debaixo das asas dele, no refúgio, na fortaleza, guardados pelo Senhor. E o laço? O laço é aquilo que vem, que você não sabe de onde. Vai, ó, laçou. Pegou uma perna da irmã viúva, em nome de Jesus. É só uma ilustração. E aí foi e pegou no laço. E o Senhor faz o quê? Ele vai lá e desata. Porque Ele pode tudo. Ele pode tudo. Nada acontece que foge da vontade do Senhor. Se a gente viver a Bíblia, a gente vive diferente. Não é verdade? Se a gente viver o que está aqui na palavra, se a gente acreditar. E a Bíblia só diz o seguinte: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, porque a mostarda é um dos grãos menores que existem. Se a sua fé for do tamanho do grão menor que existe de uma planta, você poderá mover montanhas. E isso é verdade. Sabe por que é verdade? Você se lembra quando Elias fez cair fogo do céu? Não foi ele que fez. Ele orou e falou: Senhor, não me envergonhe na frente do meu inimigo. Não permita que o meu altar fique aqui sem ser consumido. Porque o inimigo dele desafiou ele. Falou assim: ó, nós temos vários deuses, você só tem um. Então vamos fazer o seguinte: vamos levantar um altar aqui, um altar que for consumido. É esse Deus que nós vamos servir. Olha isso, gente. Se alguém fala isso com a gente enfia a cabeça dentro do casaco e vai embora para casa, correndo, porque falta fé. Mas hoje nós vamos sair daqui cheios de fé, em nome de Jesus. Eu creio. Aleluia. E aí eles montaram um altar. Gente, para falar do Salmo de Betel, a gente tem que andar a Bíblia inteira, porque aqui fala da Bíblia toda. Eles montaram um altar. Aí foram eles lá, oraram. Estavam cansados de pedir ao Deus deles. Aí Elias falou: não, pode ficar mais um pouquinho. Vai, continua orando aí enquanto eu monto o meu altar. E sabe como ele montou o altar dele?
Ele montou o altar e em volta ele encheu de água para dificultar o fogo. Dificultar entre aspas, né, amados? Ele conhecia o Deus que ele servia. E aí, quando ele começou a orar, o Senhor fez cair fogo e consumiu o altar de Deus. Amados, não existe Deus como o nosso. Não existe Deus que possa te responder como o nosso Deus responde. Ele nos surpreende. Ele nos dá muito mais de tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que nós pensamos. O nosso Deus nos dá mais, porque Ele sempre tem mais. Entende isso? Ele te cobre com as suas plumas e debaixo das suas poderosas asas Ele te refugia. Aí parece que está repetindo, não parece? Nós precisamos ouvir sempre, sempre, sempre. Porque hoje nós acreditamos, mas o primeiro problema que acontece ali fora, a gente já... Oh, Deus! Então o Senhor, Ele falou de novo que Ele cobre você com as plumas. Já viu a galinha cuidando dos pintinhos, que ela esconde tudo debaixo das asas? É assim. É desse jeito que Deus faz com a gente. E escondido debaixo das asas do Senhor, ninguém pode acessar. Ninguém pode pegar. Ninguém vai lá. Ninguém tem coragem contra o nosso Deus. Quem poderá contra o nosso Deus? A Bíblia não fala. Quem poderá? Ninguém. Ninguém pode. Só quem pode na sua vida contra o seu Deus é você mesmo. A Bíblia nos ensina. Quem poderá contra o nosso Deus? Fome, angústia, dor, perseguição, nada pode contra Deus. Só você mesmo que pode atrapalhar a sua comunhão com Deus. O único que pode somos nós. Só que nós não queremos, amém? Amém. Nós queremos permanecer firme nesse lugar, nessa habitação, à sombra do Onipotente. Aleluia! Sua fidelidade é escudo e armadura. O que eles usavam na guerra naquela época? É escudo e armadura. Tudo o que você precisa para vencer a sua guerra é o Senhor. Aqui Ele está falando tudo o que você precisa para vencer o que você está passando, a sua guerra, a sua luta, a sua angústia, a sua dor, o seu tropeço. Tudo que você precisa para vencer é Ele, é o escudo. Em algumas Bíblias fala escudo e broquel, mas é a mesma coisa, escudo e armadura. É o Senhor. O Senhor nos ensina que Ele nos dá uma armadura, né? Capacete, a couraça, o cinto, o sapato. Amados, tudo isso é espiritual. O Senhor nos reveste espiritualmente para vencermos o mal. Então você pode andar no meio do povo, no meio do fogo, no meio da lama. Você pode andar onde for, de cabeça erguida, porque você está protegido, você está guardado. Nada vai te atingir. Aleluia. Nada pode contra você. Debaixo das asas do Senhor, no lugar protegido, nada pode. Você pode andar onde for, amados. Você pode andar no lugar mais difícil para você estar, porque você vai estar lá e você vai estar firme e dando exemplo, testemunho do Senhor para as outras pessoas. Nós devemos andar de cabeça erguida. O Senhor fala para nós que nós não somos cauda, nós não somos o resto do corpo, nós somos a cabeça. E é assim que a gente deve andar, firme. Nós somos fortes. Nós não somos seres mais corruptíveis. Nós nos tornamos incorruptíveis com o Senhor. Amém? Amém. Você crê que você é esse ser? Incorruptível. O que é ser corruptível? É aquele ser que se corrompe, que vê algo, né? Vou dar um exemplo. Que vê algo fácil de ser roubado. E quanto tempo aquilo vai ficar te atormentando? Você sabendo que aquilo não é seu. Quanto tempo você vai dormir toda vez que dorme? O Espírito Santo te lembra e você fala, opa, aquele celular não é meu. Amados, vale muito
mais viver em paz com o Senhor, na simplicidade da nossa vida, do que atormentado pelo diabo, pelo inimigo, porque ele vem do lado da nossa caminha e fica lá. Quem tem o dom, né, de visão, e quem tem esse dom, vê tanto a parte boa quanto a parte ruim. E teve um dia que eu estava numa casa, na roça, dormi com a televisão ligada, de noite, quando eu acordei, estava passando um filme, como é que chama? De terror. Um filme de terror, eu não assisto. Eu sei que tem gente que gosta, né? Eu não assisto porque eu vejo uma abertura, eu estou abrindo a minha visão para algo demoníaco. Filme de terror é demoníaco, é o demônio agindo ali para você assistir e achar legal. Não assisto, não recomendo. Mas dormi com a televisão ligada, num certo momento eu acordei, estava passando aquele filme lá. Quando eu olhei para o lado da minha cama, o diabo estava ali do lado. Um dos demônios dele ali do lado. Sabe o que ele falava? Você é minha. Você é minha. E aí a carne, nessa hora, treme. E aí você quer esconder debaixo da coberta, como se a coberta te protegesse de alguma coisa. Eu levantei, saí correndo, fui para outro quarto. Por quê? Porque tinha brecha, mas quando a gente tem brecha, a gente não tem certeza dos nossos passos. E não, tá? É feio, é feio. E o pior de tudo, tinha um espelho assim, ó. Quando saía da porta do quarto, tinha um espelho grandão assim, ó, cima e embaixo, na porta. Então eu conseguia ver ele de frente e de costa. Eu via ele de frente e passava por ele, saí correndo. E vi ele de costa no reflexo do espelho. Negócio feio, gente. É feio. Então, por quê? Porque naquela época tinha brecha. Fielmente eu achava que eu estava fazendo o meu melhor. Eu achava assim. Essa palavra é pesada, né, gente? Mas é real. Não adianta a gente ficar brincando aqui de turma da Mônica, né? É real. Eu achava que eu estava dando o meu melhor. Eu ficava tranquila, porque eu falava assim, não, tudo que eu posso eu estou fazendo. Só que existe uma lei. Sabe, amados? Hoje, quando a gente burla a lei do homem, a gente é preso, a gente paga fiança, né? A gente paga serviço comunitário. E aqui, ó, sabe por que é perigoso? Porque quando você está lá no mundo, o inimigo, você já pertence a ele. Então ele não precisa se esforçar por você. Você já é dele. Você entende isso? Existe uma barreira, amados. Quando você está do lado de fora, você é dele. Quando você coloca o pé aqui dentro, você ainda é dele, tá? O outro pé está do lado de fora. Você ainda é dele. Você está com o pé dentro, mas você ainda é dele. Somente quando você está com os dois pés na casa do Senhor, no Senhor, é que Ele não te toca mais. Então, enquanto a gente está nessa vai e vem, o inimigo está te acessando ali. E ele vai nos lugares mais difíceis. Aqueles que têm problema com bebida, ele está o tempo todo com alguém, ó. Toma, não, papai, senta aí, vamos beber de graça. Esquenta a cabeça, não, mas nem se me para. Aqueles que têm problema com drogas estão o tempo todo oferecendo, porque eles sabem a sua fraqueza. Amados, o inimigo, Deus não dorme, amém? Deus não dorme, amém? Amém. Mas o inimigo, ele estuda a cada um de nós. E ele sabe aonde é difícil, ele sabe onde é fácil ele entrar. Então ele fica colocando as pedras naquela situação que é difícil para você. E enquanto a gente está nessa, a brecha está aberta. Os anjos do Senhor, eles não podem te obrigar a ficar com o Senhor. Eles não vão te obrigar. Eles te convidam. Vem, aqui é o seu lugar. Eu te dei um lugar. Eu planejei esse lugar para você. Sabe, eu te dei uma casa. Amado, se existe uma morada
construída no céu para cada um de nós. Imagina isso. Existe uma casa que Deus construiu para cada um de nós no céu. A Bíblia fala isso. Que Ele nos aguarda com uma morada, num lugar onde as ruas são de ouro, onde as casas são de cristal. Existe Ele fala isso. Aí algumas pessoas já me perguntaram assim: nossa, mas quanto ouro tem no céu, né? Quanto cristal tem no céu? Quantas pedras preciosas tem no céu? Ele fala isso porque o lugar é tão melhor do que ouro, prata, bronze, rubi. É tão melhor que a gente não tem a capacidade de entender. Entende isso, amados? Olha esse lugar que Deus preparou pra gente. Então, para a gente poder entender que é um lugar muito bom, Ele dá referência de algo que a gente acha muito rico. Então Ele fala ouro, né? Mas é um lugar muito, muito, muito melhor que Deus preparou para nós. Você quer? Amém. Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Obrigado pela Tua revelação, Pai. Obrigado pela revelação da Tua palavra, Pai. Nós vivemos pela Tua palavra, Pai. Nós vivemos por fé, Pai. Nós não vivemos por vista, Pai. E eu declaro que a Tua igreja, ela sairá daqui hoje fortalecida na Tua palavra. Que a Tua palavra não é pregada em vão, Pai. Mas toda vez que o Senhor traz a Tua palavra, Senhor, é para o crescimento dos Teus filhos, Pai.